deixa a vida me levar. Vida leva eu. Ah, ele é fácil de prender dirigindo. Só bota aqui, ó. Cara! Faz a abertura dele. Fala, galera do YouTube. Faz a Seja bem-vindos abertura a aí. mais um vídeo. Rapaz, se você não pegar nenhum insight desse vídeo, tu tá maluco, pô. Assiste de novo. Saindo do escritório agora. Agora são 13h40 da tarde. Indo lá em Cabo Frio. Pegar a estrada agora rapidinho. A estrada, né? 15 minutinhos. 20 no máximo. Assim eu espero. Até Cabo Frio para poder acompanhar a gravação de alguns criativos pro lançamento que estamos fazendo agora nesse momento. Então já tem gente lá, já foram para iniciar a gravação. Eu tô indo agora levando o microfone que esqueceram no escritório e levando também alguns criativos que estão aqui prontos também no papel para poder gravar. Vou aproveitar para poder conversar um pouquinho aqui, aproveitando esses 15 minutos, esses mais ou menos 15, 20 minutos que eu vou ter para poder gravar mais um vídeo. Então esse seria um tempo, vamos dizer assim, ocioso, que eu passaria aqui ouvindo música. E agora estou produzindo conteúdo. Comecei a estudar sobre o digital lá em 2013. Então tem aí 12 anos. Quando eu comecei a acompanhar as primeiras pessoas que falavam sobre marketing digital, sobre fazer dinheiro na internet. Não é ganhar dinheiro na internet, tá? Você faz dinheiro. Você produz riqueza, você não ganha. E 2013 foi quando eu comecei a estudar, comecei a aplicar algumas coisas ali, sem fazer dinheiro ainda, mas aplicando ali para poder começar a absorver algumas coisas. Depois disso eu acabei parando. Esse aí é um dos poucos arrependimentos que eu tenho na minha vida. Acho que me serviu de aprendizado. E eu só voltei a estudar o digital de novo em 2020. 2019 para 2020. Mesmo sabendo, desde 2013, eu tinha essa certeza de que em algum momento da minha vida eu iria empreender no digital. Eu já sabia disso lá de trás. Eu não sei porquê, mas eu já tinha essa visão. Não era um sonho. Isso já estava claro para mim que ia acontecer em algum momento. E se eu tivesse continuado de 2013 em diante, estudando, aplicando, mesmo que batesse cabeça ali por alguns anos, por 2, 3 anos, sem fazer dinheiro nenhum, eu tenho certeza que o meu caminho dentro do digital teria acontecido mais rápido, obviamente. E hoje, em 2025, talvez a minha empresa já estivesse em um nível acima do que está hoje. Talvez eu já tivesse uma posição acima da que eu estou hoje. Talvez eu já tivesse mais funcionários do que eu tenho hoje. Já teria faturado mais do que eu faturei hoje. Mas isso não aconteceu. Ai, caraca. Mas isso não aconteceu. Porque eu parei. Eu não continuei, mesmo tendo a clareza de que em algum momento eu ia empreender. E só voltei em 2020. E não por uma oportunidade, como foi em 2013, mas por uma necessidade. E esse é o caminho normalmente dos empreendedores, né? Normalmente ou empreende por uma necessidade ou empreende por uma oportunidade. Em 2013 eu enxerguei essa oportunidade. E na época era mato. Digital era mato. Tinha poucas pessoas, poucas estratégias acontecendo, pouca concorrência, muito pouca concorrência. E naquela época já se falava que o mercado estava saturado, coisa que não existe. O digital dificilmente vai saturar. Você precisa aprender a fazer, né, de forma profissional, obviamente. Se
for de forma amadora, certamente você vai usar isso aí como desculpa. Mas naquela ocasião, em 2013, o número de pessoas fazendo era muito menor do que tem hoje. A concorrência era muito menor. E não só isso, o nível de consciência das pessoas que compram através da internet era diferente. Hoje existe muito mais compras através da internet, compras online, compras de curso, vamos dizer assim, online. Mas o nível de consciência das pessoas aumentou. Então, para você convencer uma pessoa hoje, é mais difícil do que era lá atrás, em 2013, 2015, 2017, até mais recentemente, 2020, 2021. O nível de consciência era mais baixo. Então, o seu poder de convencimento, as estratégias que eram aplicadas, convertiam muito mais, de forma mais fácil. Hoje é mais difícil, por isso que eu falo que tem que saber fazer de forma profissional. Porque se não fizer de forma profissional, se não entender das estratégias, se fizer de qualquer jeito, sem buscar um direcionamento, sem buscar uma estratégia já validada, sem buscar um mentor que já passou por aquele caminho, dificilmente você vai ter um resultado positivo. Você pode até ter, mas não um resultado escalável, um resultado grande. E aí, vamos lá, voltando, né, à história. De 2013 em diante eu parei, segui minha vida normalmente. Eu não fiz acontecer, eu fiz o que aconteceu, vamos dizer assim. Então continuei estudando, fiz o Enem, entrei na faculdade. E durante a faculdade foi quando eu tive um estalo mesmo na minha cabeça. Foi quando eu parei para poder refletir e falei, cara, esse aqui não é o meu caminho, não é o que eu quero ser. Eu tô fazendo o que a vida preparou para mim, e não o que eu preparei para minha vida. Não foi eu que estava tomando as rédeas da minha vida. Naquele momento eu estava sendo dominado pelas ocasiões, estava sendo dominado pela massa, estava seguindo o rito comum de estudar, ir para a faculdade, passar no vestibular, ir para a faculdade, trabalhar para alguém, pagar o meu INSS e, se der sorte lá na frente, se aposentar. Já que o INSS, né, a aposentadoria no Brasil é uma conta que não fecha. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo. Eu estava seguindo nesse caminho. E quando eu li um livro na faculdade, foi que me abriu novamente a mente, me abriu os olhos, que me fez pensar no que eu estava vivendo naquele momento e começar a ter um discernimento do que eu precisava fazer. E a partir dali foi quando eu voltei a minha mente para empreender. Comecei realmente a empreender. Naquele mesmo momento que eu tive esse estalo, já comecei a executar, coisa que eu parei de fazer em 2013. E não no digital ainda, também utilizando o digital, mas na época eu montei uma loja para mim de roupa, com dinheiro que eu fui guardando de um café que eu tomava todo dia na faculdade, deixei de tomar, e todo dia eu fui juntando dinheiro. Com aquele dinheiro eu consegui comprar as primeiras peças de roupa para poder começar a loja. Foi assim o início, né, empreendendo. Enfim, depois disso passou-se alguns anos, eu continuei na faculdade. E aí em 2020, quando estourou a pandemia, eu estava prestes a entrar em um estágio voltado também para essa parte de empreendedorismo, né? Fazia muito sentido para mim, pelo meu pensamento. Foi um estágio assim, muito estratégico para eu entender melhor como funcionava a empresa, ter contato com empresários. Então foi muito estratégico. E prestes a eu entrar nesse estágio, estourou a pandemia, veio aí o lockdown, então fechou tudo, o meu contrato foi suspenso. Isso era em março de 2020. Eu só fui entrar no estágio em setembro de 2020, um assunto para outra hora também. E aí em 2020 eu voltei a estudar mais a fundo marketing, voltei a aplicar, comecei a realmente fazer dinheiro com o digital. Na época como um afiliado, então eu me afiliava a produtos de outras pessoas para poder vender e ganhava uma comissão por isso.
foi quando eu chamei o Aguinaldo, meu pai, para poder colocar o curso dele na internet. Ele já tinha um curso presencial. E ali eu enxerguei essa oportunidade. Eu comecei por uma necessidade, por estar em casa, por não ter entrado no meu estágio, então não tinha dinheiro, e aí foi uma necessidade entrar para o marketing, e aí eu enxerguei a oportunidade de colocar o meu pai no digital. No auge dos seus 50 e poucos anos, tendo que mudar totalmente a vida, tudo que ele entendia, conhecia e fazia pro digital, coisa que ele nunca fez. E em 2020 começamos e ficamos 8 meses sem fazer sequer um centavo na internet, mas sem parar, todo dia postando conteúdo, todo dia estudando, todo dia trabalhando, todo dia pensando em coisas novas. E depois de 8 meses abrimos a primeira turma e aí sim fizemos dinheiro. Pouco, mas começamos. Foi assim o nosso início. Hoje, 2025, eu tenho uma empresa de marketing minha. O Aguinaldo tem a empresa dele, onde eu administro. Eu não sei nem o número exato de funcionários, mas deve ser por volta de 13 a 14 pessoas trabalhando. Um escritório que até um tempo atrás a gente achava grande, mas que hoje já está ficando pequeno, já está faltando espaço para tantas pessoas na equipe. E um aprendizado muito grande durante esse tempo. E sempre que eu penso, né, que eu volto a refletir sobre essa história, sobre a minha história, desde o início, lá em 2013, quando eu tive o primeiro contato com o digital até hoje, eu vejo quanto tempo eu deixei passar, que eu poderia ter aproveitado. E aí eu consigo orientar as pessoas mais jovens, né? Eu sou jovem, eu tenho 26 anos, mas eu tenho funcionários, pessoas que trabalham comigo de 18 anos, de 19 anos, que era como eu lá atrás. E eu consigo orientar e dar essa visão de que é para eles continuarem, que eles estão saindo na frente de muita gente. E o que eu vejo é muito jovem, 19, 20 anos, que não quer nada com a vida. Então, entrei na rua errada, hein? Meu Deus do céu. Mas enfim, vamos lá. Que não quer nada com a vida. Então só quer saber de ir pra bar, beber, usando droga, e não para poder refletir sobre o que está acontecendo na própria vida, se realmente ele está fazendo acontecer, se o que está acontecendo é a decisão dele, é o que ele quer, é o que ele pensou para ele, ou se ele somente está seguindo o que a vida plantou, somente seguindo o curso normal, como se estivesse deitado ali no rio e deixando a vida passar. Isso aí me deixa até com raiva às vezes, quando eu vejo pessoas assim com um potencial enorme sendo vencidas pela manada, pelo curso normal da vida, sem tomar uma decisão, sem tomar uma atitude, sem mudar a sua postura, às vezes por medo, às vezes por timidez. Isso às vezes me deixa com raiva, realmente. Mas é uma reflexão que eu tenho quando eu paro para pensar, e eu gostaria de ter, talvez lá atrás, uma pessoa para me dizer isso que eu tô falando hoje, né? Passar dar essa clareza de que a vida vai passando e às vezes a gente não se toca de que a gente só tá fazendo o que a vida reservou pra gente e sem tomar nenhuma decisão, parecendo realmente que a gente tá deitado ali no rio, deixando a correnteza levar a gente. Como diria Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Muita gente vive assim, sem tomar uma atitude, sem repensar no que tem feito. E eu tive tempo, né, para poder pensar. E um livro que eu li me fez abrir a mente novamente para minha vida, porque eu queria, porque eu comecei a executar lá atrás, mas parei, e aí voltei a executar e deu certo. Hoje, 2025, tem uma empresa consolidada, com dezenas de funcionários, uma equipe muito boa, um aprendizado muito grande sobre empreendedorismo, sobre empreender, sobre ter empresa, sobre ser um empresário, e muita coisa ainda a aprender.
eu tô só no início dessa fase, né? Tem muita coisa ainda para poder viver, muita coisa para poder passar, muita coisa para aprender. Mas essa é uma reflexão que eu deixo hoje. Eu gosto de pensar, de voltar lá atrás, né? De lembrar como que foi o início, como que foi essa mudança na minha vida, de começar a minha empresa. Algo que eu já tinha essa clareza lá atrás, mas que por muito tempo eu não executei, eu deixei passar. Simplesmente por não parar para refletir um pouco, para poder pensar na minha vida, por não ter aberto minha mente novamente para isso. Só seguir o que a vida preparou para mim, fazendo o que eu fiz, o que aconteceu, mas não fiz acontecer. Eu tive tempo para fazer acontecer. Eu espero que você tenha tempo para poder fazer acontecer também. Nunca é tarde. O Agnaldo, por exemplo, no auge dos seus 50 e poucos anos, fez acontecer, mudou totalmente a sua vida, se tornou um empresário. Então, eu tô chegando no local já, mas acho que já deu para entender a mensagem que eu queria passar hoje. Espero que te ajude de alguma forma, te faça pensar no que você tá vivendo hoje. Às vezes você já fez acontecer, já tá vivendo realmente o que você quer, mas às vezes não. Às vezes você tá vivendo algo que não foi o que você planejou, o que você queria, simplesmente a vida preparou para você e você deixou acontecer, seguiu deitado ou deitada no rio, sendo levado ou levada pela correnteza. É isso. Um abraço, até o próximo vídeo.